Se você está na torcida pelos brasileiros que competem no automobilismo internacional, se liga nessa edição do Giro Mundo Afora, porque a gente vai falar a respeito de 12 horas de Sebring, que teve pole position e pódio brasileiro, vai falar também de kart, porque teve brasileiro brilhando lá na base, e falar também a respeito dos novos caminhos dos brasileiros que estão rumo à Fórmula 1. Então aperta os cintos porque a gente vai viajar mundo afora. A nossa viagem começa na Europa para falar sobre brasileiros rumo à Fórmula 1 e a gente começa falando sobre um Fittipaldi, mas eu não estou falando do Pietro e nem do Enzo, que são netos do Emerson Fittipaldi. Eu estou falando do Emo, filho do Emerson Fittipaldi, de 14 anos, que vai começar a caminhada dele rumo à Fórmula 1. Aos 14 anos, o Emo Júnior vai estrear na Fórmula 4 dinamarquesa. E por que justamente a Fórmula 4 dinamarquesa? Porque lá é permitido que pilotos dessa idade já possam competir nos carros, o que na maioria dos campeonatos é permitido a partir dos 15 anos, alguns a partir dos 16. Então o Emo já vai fazer essa transição do kart para os monopostos. Ele ainda compete e muito bem em provas de kart na Europa, mas já vai fazer essa transição para os automóveis, para os carros, e ninguém melhor que ele próprio para contar pra gente como é que tá a expectativa para essa temporada 2021. Fala, Emo! Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Emo Júnior Fittipaldi. Estou muito feliz para estar falando para vocês meus planos para 2021. Primeiro eu vou estar correndo de Fórmula 4 na Dinamarca, que é um campeonato muito bom para aprender antes de entrar nos campeonatos internacionais. Eu vou estar correndo com os pilotos da Dinamarca e também os pilotos mundiais. E só com 14 anos já vou estar podendo correr, que é uma oportunidade que Deus me deu. E também eu vou estar aprendendo muito esse ano, vai ser um ano de aprendizado para estar pronto para o futuro. Depois eu vou estar correndo de kart na categoria OK, que é uma categoria top mundial, com os melhores kartistas do mundo. Também estou muito feliz de estar correndo no europeu e no mundial de kart no Birigui. Tomara que dá tudo certo, a gente vai poder correr lá. E um beijo a todos. Valeu, Emo! A gente está na torcida por você, seja na Fórmula 4, seja no kart, e ficando de olho no seu campeonato que está previsto para começar no dia 24 de abril, Fórmula 4 dinamarquesa. E para continuar a falar de brasileiros rumo à Fórmula 1, a gente vai para Itália. Sim, tem mais brasileiro rumo à Fórmula 1 e o nome dele é Dudu Barrichello. A gente lembra que o Dudu passou as duas últimas temporadas aí, 2019 e 2020, nos Estados Unidos, fazendo uma das categorias do Road to Indy, e agora em 2021 migra para a Europa. E rolou nessa semana o primeiro teste dele com um carro de corrida num circuito europeu, circuito de Imola, o tão emblemático circuito de Imola que a gente conhece tanto. Foi lá que o Dudu Barrichello pilotou um carro da Fórmula Regional Europeia by Alpine. Ele vai disputar esse campeonato agora em 2021. Campeonato esse que é a fusão de dois torneios, a Fórmula Renault e a Fórmula Regional Europeia. Por isso tem esse nome grandão agora e um grid também muito cheio. Lá de Imola, o Dudu mandou uma mensagem pra gente contando como foram esses 2 dias de testes. Fala, Dudu! Fala, galera! Acabamos de acabar aqui o segundo dia em Imola, o último dia de testes. Então foi muito melhor que ontem, muito. Eu comecei a entender muito mais o carro. A minha adaptação foi relativamente rápida, mas foi muito difícil também. Logicamente que a gente já estava esperando que ia ser assim, né? Porque todo mundo já tem tanta experiência aqui, eu com zero experiência de nada, não conhecia a pista, o carro, os pneus, a posição, o ralo, tudo. A equipe também muito legal, o pessoal tá me entendendo, eu tô entendendo eles, então a gente tá indo pra frente. E hoje, graças a Deus, a gente acabou em 12º, a 7 décimos apenas do primeiro, então significa que a gente tá chegando mais perto e entendendo mais a pista, mais o carro, enfim, experiência e velocidade vão vir aí pela frente. Valeu aí, galera. Valeu, Dudu, a gente tá aqui na torcida, lembrando que é lá em Imola, justamente nessa pista que vai começar a temporada da Fórmula Regional Europeia by Alpine nos dias 17 e 18 de abril, lá em Imola, como categoria suporte da Fórmula 1. Muito legal isso daí. A gente vai ter 2 brasileiros na pista, o Dudu Barrichello e também o Gabriel Bortoleto. A gente segue a nossa viagem agora para a América do Norte.
Nesse fim de semana nos Estados Unidos rolou mais uma edição das 12 horas de Sebring, prova tradicionalíssima do Endurance Mundial, lá do automobilismo norte-americano também, aquele Endurance raiz, aquela pista difícil, muito bump, muito tráfego, e a gente teve brasileiro andando muito bem em 3 das 5 categorias. Tudo começou com a pole position do Pipo Derani. Foi o novo recorde da pista, inclusive, para essa categoria. O Pipo Derani largou na pole position correndo ao lado do Felipe Nasser, mas infelizmente eles tiveram muitos problemas e não conseguiram terminar a prova numa boa posição com o Cadillac número 31 da equipe Action Express, que abandonou a prova durante o turno do Mike Conway. A vitória, na geral, ficou com outro Cadillac, só que um Cadillac pilotado por franceses, só que chefiado por um brasileiro. Christian Fittipaldi era o chefe dessa tripulação, formada pelo Loïc Duval, Tristan Vautier e Sébastien Bourdais, portanto, não deixa de ser uma vitória brasileira na geral também nas 12 horas de Sebring. E a gente teve brasileiro brilhando também, brigando pela vitória na classe GT Le Mans, dessa vez com Augusto Farfus, ele que vem do retrospecto excelente aí nos últimos 2 anos no Endurance Mundial, ganhando muitas corridas importantes, Daytona 2 vezes, ganhando o campeonato do IGTC, o Intercontinental GT Challenge, e ele brigou pela vitória nessa prova nas 12 horas de Sebring. Só que um incêndio nos boxes acabou com a chance de vitória da equipe dele, do BMW número 24, que foi pilotado pelo Jesse Krohn, pelo John Edwards e pelo Augusto Farfus, mas mesmo assim a equipe terminou na 3ª posição, pódio para o Augusto Farfus nas 12 horas de Sebring, mais um grande resultado para esse piloto, que é um dos principais nomes brasileiros na atualidade no automobilismo mundial. E essa prova de Sebring marcou também o retorno da Bia Figueiredo às pistas. Ela correu com um Porsche numa tripulação 100% feminina na classe GT Daytona. Essa equipe foi formada por ela, pela Catherine Ledge e pela Christina Nielsen, e essa equipe terminou em 5º lugar no final. Poderia ter sido um pódio também, passou pertinho, mas rolou uma punição ali por causa de um toque no final. Acabou fazendo com que essa equipe perdesse 2 posições, terminando na 5ª posição, passou pertinho, mais um pódio brasileiro, e é bom também a gente ver a Bia de volta às competições internacionais. E já que a gente está nos Estados Unidos, a gente fala da molecada que está na base no kart, porque teve vitória brasileira no Florida Winter Tour, que é um importantíssimo torneio do kart internacional. O Augusto Stoniolo venceu essa prova na categoria Micro Rock, e faturou esse título no dia 21 de março, ou seja, aniversário do Ayrton Senna. E olha que coincidência legal, ele é um piloto formado pela escolinha de kart do Seninha, capitaneada pelo Instituto Ayrton Senna. Então uma coincidência muito bacana que marcou muito o piloto no momento em que ele subiu no pódio. Então ninguém melhor do que ele próprio para contar pra gente como é que foi essa conquista. Fala, Augustus! Fala, galera, aqui é Augusto Stoniolo, tô falando aqui diretamente dos Estados Unidos. Eu ganhei o Florida Winter Tour debaixo de chuva. Eu queria agradecer todo mundo que me apoiou e foi um dos campeonatos mais importantes da minha carreira. Valeu! E se você quiser ficar sabendo ainda mais sobre o desempenho dos pilotos brasileiros no automobilismo internacional, basta ouvir o nosso podcast Mundo Afora, que semanalmente está no feed do F1 Mania. Vai lá, assina, ativa as notificações no seu agregador de podcasts favorito e fica por dentro do que a gente conversa lá, eu, Leonardo Masson e Felipe Giacomelli, sobre os pilotos brasileiros no exterior. E aproveita para curtir os nossos conteúdos que vão aparecer aqui na sequência. Um forte abraço e até a próxima!